Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje o intuito do vídeo é trazer a importância de ter uma contabilidade como parceira. E o intuito dele é trazer esclarecimentos, pontos de atenção e até exemplos práticos para que vocês entendam e identifiquem onde está aí o potencializador do seu negócio para vocês discutirem com o contador parceiro ou conversar com a gente. A contabilidade ela tem um papel primordial na gestão do seu negócio. Como? Bom, vou trazer aqui alguns dados, tá? E vou discursar um pouquinho sobre o que é e o que faz a contabilidade ser tão importante para o seu negócio. Bom, primeiro, a contabilidade ela registra todos os atos e fatos ocorridos dentro da sua empresa. E o que significa isso, Monique? Bom, significa que a gente consegue extrair relatórios, demonstrativos que tenham uma fotografia do que é a sua empresa hoje. Então, se a sua empresa hoje está saudável, se a sua empresa hoje não está tão bem, se a sua empresa hoje tem possibilidade de fazer um investimento maior, se a sua empresa está no momento de expandir. Isso tudo a gente consegue analisando as suas demonstrações financeiras. E como que a gente faz isso? Com base nas nossas expertises, a gente analisa os seus dados, os dados financeiros, e a gente vai conversar com você, oferecendo oportunidades incríveis para o seu negócio. Por exemplo, as oportunidades são infinitas. Tem oportunidades de redução de impostos, de acordo com algum benefício para o seu negócio. Tem possibilidade de aquisição de recursos de terceiros para a gente reinvestir, para investir em crescimento da empresa, se for o momento. Então, assim, a gente tem infinitas possibilidades para que o seu negócio cresça, cresça de uma forma perene, com base no que é a sua empresa hoje, nos dados concretos e precisos da sua empresa. Eu vou trazer aqui um exemplo básico, sabe? E parece óbvio, tá? Esse exemplo que eu vou trazer parece muito óbvio. Eu falando, eu fico assim, pensando, cara, quem tá me ouvindo vai falar, isso é básico, isso eu noto. E não, na verdade, quando a gente está dentro do negócio, quando a gente está dentro, sendo empreendedor, você tem uma visão muito maior. Então, você acaba deixando passar alguns detalhes, alguns pontos de atenção que a contabilidade parceira vai alertá-los para esses pontos específicos. Por exemplo, um exemplo aqui clássico, tá? Se uma empresa ela tem um faturamento de 100 mil reais mês, linear, 100 mil reais mês, e para esse faturamento ela tem um custo de 20 mil, ou seja, 20% da receita dela é custo para prestação, para recebimento dessa receita. Se essa empresa tem uma queda de receita, não é justo, não é cabível e não é, bacana que a empresa continue com os mesmos 20 mil de custos. Isso acontece demais e parece que é uma coisa simples, né? Ora, se eu tô vendendo menos, eu tenho que ter o custo menor. Sim, só que na prática, quando você está envolvido pelo seu dia a dia, envolvido pelos processos e pelas reuniões e pelos atendimentos que vocês têm, vocês não estão tão no detalhe dos números, vocês não estão captando ali a informação de forma mais adequada. Então, é nesse momento que a contabilidade parceira, ela consegue te ajudar. E não só isso, pode ser que você tenha, por exemplo, o seu custo é 20 mil, sua receita se mantém em 100, e você sabe que esse custo é meio que fixo, né? Ele se mantém por um longo tempo. Ora, por que não pegar esses recursos, essa matéria-prima que você compra todo mês, 20 mil, e comprar em escala? Se a gente negociar em escala com o nosso fornecedor, a gente não vai ganhar preço, a gente não vai diminuir o custo disso, a gente não vai aumentar a nossa margem. A nossa margem de recebimento do capital, ela não vai aumentar se a gente ganha, essa consistência financeira, essa economia financeira na aquisição dos produtos. Então, assim, são pontos que a gente consegue pegar e captar nas suas demonstrações financeiras.
sabe? E que no dia a dia você tem uma nota aqui, uma compra ali, um extrato bancário aqui, você vê muito fluxo de caixa, mas você não vê o completo normalmente, não é o que é visto normalmente. Isso eu tô falando com a minha experiência de mercado. E o que eu vejo é que tem muitos gaps nesse sentido e que a contabilidade parceira, ela tem esse intuito, né, de ajudar, de auxiliar, de informar e mostrar formas eficazes de seguir o seu projeto aí com sucesso. Outra grande importância da contabilidade parceira é manter a manutenção da conformidade fiscal e legal. Ora, Monique, como é que vocês fazem isso? Simples. Isso aqui é o trabalho invisível do contador. São as entregas das obrigações acessórias, são o acompanhamento dos tributos, se vocês estão efetivamente pagando, se não pagou, se tem possibilidade de parcelamento, como que a gente faz para manter essas certidões, né, aptas para contratação de serviço, para prestação de serviço. Essas certidões são importantes para a gente conseguir recursos no mercado. Então, assim, essas certidões, elas te paralisam. Elas paralisam o seu negócio, elas dificultam o seu negócio a crescer. Então, é importante que a contabilidade ela faça, né, essa manutenção da conformidade legal e fiscal como se fosse um deverzinho de casa do contador. E isso te dá diversas benesses, que é a captação de recursos, que é prestação de serviço para grandes empresas, que eles pedem as CNDs, participação em licitação, que eles pedem CNDs. Então, assim, vocês têm uma infinidade de possibilidades que, quando a certidão não está adequada, a gente perde. Então, isso é uma outra possibilidade, né, que os contadores eles devem estar atentos e cuidar para que seu negócio cresça de uma forma eficaz. E chegamos aqui ao calcanhar de Aquiles de todo empresário. A nossa tributação é muito alta, a nossa tributação, né, a gente não vê retorno disso, a nossa tributação não é adequada à nossa prestação de serviço, enfim, a gente tem infinitas reclamações nesse ponto. E o que nós, como contadores, como contabilidade parceira, como parceiros estratégicos do seu negócio, podemos atuar? Como nós podemos atuar? Bom, eu vou trazer um exemplo simples aqui e prático, né, que aconteceu com a gente. Nós tivemos um parceiro, um consultório, que veio para cá e ele estava no presumido como uniprofissional. Ele tinha um ganho no ISS, beleza, isso era bacana para ele, mas ele não estava totalmente eficiente tributariamente falando. Ele chegou aqui na nossa empresa com um pagamento de 24,72% de tributação e a gente conseguiu, né, de forma estratégica, legal, né, com aparato legal, reduzir essa carga tributária para 10,41%, incluindo esse profissional no Simples Nacional, no anexo 3, e fazendo receitas pelo livro caixa eletrônico. Então, a gente unificou duas formas de tributação para ter a eficácia dos 10,41% mês, e quando ele chegou aqui, ele tinha 24,72%. Ou seja, a gente reduziu 14% de carga tributária. Esse é o papel fundamental da contabilidade. A contabilidade, ela precisa ver onde tem gaps, onde tem falhas, onde tem possibilidades de ganho para o empresário, para que ele possa ter um respiro, para que ele possa reinvestir. Então, esse é o papel fundamental da contabilidade parceira, eu diria. Um outro ponto importante da contabilidade parceira para o seu negócio é a gestão eficiente de recursos. Como assim, Monique? Bom, de novo, com base nas demonstrações financeiras, né, a gente consegue ver perfeitamente quais são os seus custos, diretos, indiretos, com precisão. A gente consegue ver qual é a demanda do seu negócio,
por que aquela demanda aumentou em certo mês, o que aconteceu para aquilo acontecer e não teve justificativa financeira de retorno, a receita não foi equivalente ao aumento do custo, o que aconteceu para esses valores oscilarem positivamente, porque a gestão financeira, ela está aqui, a gestão eficiente de recursos, ela está presente para a gente sempre tentar pôr de forma eficaz os custos da sua empresa. Custos, receitas, enfim, sempre de forma eficaz. A gente reduz custos e aumenta, né, maximiza o lucro com a gestão eficiente de recursos. Como fazer isso, por exemplo? Um exemplo clássico de gestão eficiente de recursos é: se você tem uma métrica, né? Se você tem claro, a sua contabilidade tem claramente a informação de quanto você tem de custos fixos e variáveis para a prestação de serviço no decorrer do ano. Se seu produto, seu material, ele não é perecível, ora, por que não comprar para o ano? A gente parcela o custo de aquisição dessas mercadorias e você tem um valor eficiente, um custo eficiente, um valor reduzido para pagamento quando você compra em maior escala. Então, assim, a gestão eficiente dos seus recursos, ela traz um benefício incrível para o seu negócio, que é a realocação de valores. Porque se você deixa de gastar, né, deixa de usar o dinheiro para investimento em mercadoria, sobra dinheiro para investimento em crescimento, sobra dinheiro para investimento na viagem dos seus sonhos, enfim. A ideia da gestão financeira eficiente, a gestão de recursos eficiente, é justamente essa: é otimizar os custos e maximizar o seu lucro. A contabilidade parceira, ela te ajuda em basicamente todos os momentos da sua empresa e principalmente no planejamento financeiro de longo prazo, porque não fica muito plausível ou palpável, digamos assim, você, gestor, dono, proprietário do seu negócio, tá gerindo ali e tá olhando para o futuro de forma eficiente, porque quando a gente dispersa a atenção, a gente tem uma perda. Isso é inevitável. A gente não consegue colocar força em dois momentos diferentes. A gente projeta a força para o que é mais necessário. Então, acaba que o empresário ele acaba vivendo hoje sem uma projeção futura. Então, assim, a contabilidade parceira, ela tá apta totalmente a trazer o benefício do planejamento financeiro a longo prazo. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode traçar as metas e objetivos, usar o que a gente usa muito aqui, é a metodologia SMART, sabe? Que a gente tem que fazer, são metas específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com prazo determinado. Então a gente senta numa reunião de prospecção para um planejamento financeiro de longo prazo, a gente já senta com esse modelinho. Vamos lá, qual é a sua projeção para o futuro? A minha projeção para o futuro é abrir uma filial que vai faturar em média R$100 mil mês e que vai abranger nacionalmente. Nos primeiros anos vai ter esse faturamento, né, inicial. E o prazo, qual é o prazo dessa meta sua? 2030, beleza. A gente já tem uma meta que é mensurável, específica, alcançável, relevante e com prazo determinado. A gente já atendeu os 5 passos da metodologia SMART. Qual é o próximo passo? A contabilidade parceira e traçando os objetivos. Olha, para essa abertura a gente vai precisar desse capital, a gente vai precisar desses profissionais, a gente vai precisar... Enfim, a gente vai sentar a partir do momento que a gente traçar os objetivos de longo prazo, seu planejamento financeiro de longo prazo, a gente vai traçar metas ponto a ponto para conseguir alcançar seu objetivo financeiro ao longo do determinado tempo que você projetou. Então, esse é um outro benefício da contabilidade parceira e que você pode contar com a gente caso queira. E um outro ponto importante é o suporte, né, na tomada de decisões que a contabilidade precisa ter.
sabe? Eu digo que precisa ter porque, volto a dizer, nós somos um parceiro multidisciplinar, nós conhecemos os dados do cliente, então é necessário que a gente participe ativamente das decisões que o nosso cliente, nosso empreendedor, né, vocês que estão nos assistindo, é importante que a gente participe ativamente das decisões com vocês. Eu tenho um exemplo aqui muito bom que a gente participou de uma decisão estratégica do cliente e, nossa, foi assim, um sucesso, sabe? A gente projetou o fluxo dele de caixa para acho que 10 anos e ele tinha um valor de capital investido, né? Ele tinha um valor, né, investido e ele ia usar esse valor para comprar um equipamento caro até. E a gente foi buscar oportunidades no mercado. A gente falou, ora, não vamos descapitalizar, peraí. A gente faz um investimento bacana, sem risco, vai ter o rendimento ali mensal, com base nesse rendimento a gente consegue ali arcar, né, minimamente com uma parte da parcela que a gente vai conseguir, vamos estudar os juros do mercado e quando você tiver esse equipamento, a projeção de receita vai ser maior? Sim, vai ser maior. Então, ele mesmo vai se pagar junto ao rendimento que você vai ter dessa aplicação financeira que você vai fazer com esse valor que você compraria a máquina à vista. Enfim, a gente fez essa jogada com o cliente e ele nos agradece assim até hoje, sabe? Ele é nosso parceiro, ele continua nosso parceiro, obviamente, né? Graças a Deus a gente conseguiu ter esse sucesso. E é isso, a contabilidade, ela é importantíssima para tomada de decisão estratégica, porque ela tem justamente essa visão ela consegue projetar fluxo de caixa, ela consegue projetar seus custos a longo prazo, a gente consegue fazer um estudo maior, um estudo macro, para a gente entender em que momento você está e como tomar a decisão de prospecção do seu negócio. Para finalizar esse vídeo, eu vou contextualizar aqui, só recapitular, na verdade, os pontos que a gente abordou, né, e foi esclarecendo para vocês. A gente falou sobre a conformidade fiscal e legal, sobre o papel importante desempenhado da contabilidade, né, junto aos parceiros, a otimização dos impostos. A gente trouxe aqui um exemplo bacana de um cliente nosso, a gestão eficiente dos seus recursos, o planejamento financeiro de longo prazo e o suporte na decisão na tomada de decisões eficazes diante do seu negócio, olhando o macro, o micro e a prospecção futura. Então, caso vocês queiram, entre em contato com a gente, compartilhe esse vídeo para ajudar a disseminar aí mais informações de qualidade e trazer, obviamente, né, um ganho para todo mundo, porque quando a gente cresce, a gente vai crescendo em conjunto, não existe isso de só eu vou crescer, não, vai crescer todo mundo junto com o nosso crescimento. Então compartilhem esse vídeo, se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Tchau, até o próximo.